Olá, queridos, aceite a graça e a paz do Senhor. Um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite. Que Deus venha abençoar a tua casa, a tua vida e tua família. Querido, eu tenho uma palavra de Deus para o teu enlevo espiritual, mas eu gostaria que você compartilhasse esse vídeo, que você se inscrevesse nesse canal, que você compartilhasse mais número de pessoas para a gente romper o humorístico do YouTube e alcançar muitas vidas através do teu compartilhamento. Amém, querido? Posso contar com você? Você vai compartilhar? Vai se inscrever nesse canal? Canal Atalaia de Cristo Roberto Nunes. Canal Atalaia de Cristo Roberto Nunes. Eu estou com a Bíblia nas minhas mãos e eu tenho uma palavra para o teu enlevo espiritual. Com bondade e misericórdia, eu sou o pastor Roberto. Mais uma vez eu vos saúdo na paz. Que Deus abençoe tua casa, tua vida e tua família. Palavra de Deus no livro dos Juízes. Gideão, o quarto juiz de Israel, né? Então vamos lá. Porém, os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os deu na mão dos midianitas por 7 anos. E prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, o fizeram os filhos de Israel para si por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes e as cavernas e as fortificações. Porque sucedia que, semeando Israel, subia os midianitas, os amalequitas e também os povos do Oriente contra ele subiam. E punham-se contra ele em campo, e destruíram a novidade da terra até chegar a Gaza. Glória a Deus. Querido, essa passagem que fala sobre o quarto juiz de Israel, chamado Gideão. Gideão tinha tudo para dar errado, porque Gideão veio de uma família idólatra, de uma família em que o seu pai colecionava ídolos e adorava ídolos dentro da sua própria casa. E a gente vê que na história de Gideão, ele plantava, e os midianitas, os amalequitas e os povos do Oriente vinham para arrancar. Mas tudo isso lhe sobreveio, sabe por quê? Porque o povo de Israel fizeram mal aos olhos do Senhor. Faziam o que parecia mal aos olhos do Senhor. E o Senhor o entregou. O Senhor entregou por 7 anos na mão dos midianitas, dos amalequitas e os povos do Oriente. Querido, olha para cá. Quando eu faço mal diante dos olhos do Senhor, o Senhor me entrega na mão do inimigo da nossa alma. Quantas vezes nós fazemos mal diante dos olhos do Senhor, o Senhor diz para não pecar, para não fazer, e a gente acaba pecando e acaba fazendo. Ou seja, o Senhor nos entrega na mão. Pode fazer o que você quer. Porque a palavra de Deus diz que tudo é lícito, mas também nem tudo me convém. Então, o povo de Israel não é o povo de outra tribo, não. Era o povo de Israel que fizeram mal perante os olhos do Senhor. Ou seja, eles plantavam, mas na hora da colheita, quem ia colher era o povo midianita, os amalequitas e os povos do Oriente. Quem sabe que você está plantando, o inimigo tomar. Quem sabe que você esteja plantando, o inimigo está anos e anos tomando o que é seu. Mas Deus me trouxe no xalabá, labalá, calabadachu. Deus me trouxe aqui no dia de hoje, para dizer que tudo aquilo que o inimigo te tomou, tudo aquilo que o inimigo pegou das suas mãos, da sua casa e da sua família, ele vai ter que devolver 7 vezes mais. Porque por um caminho ele entrou, mas por 7 caminhos ele vai fugir da presença. Aleluia! Por um caminho o inimigo até entrou, mas por 7 caminhos ele vai ter que fugir. Então, o que acontecia? Acontecia que o povo de Deus, não é o povo ímpio, não era o povo estrangeiro, não, era o povo de Deus, que fazia mal diante dos olhos do Senhor. E o Senhor o entregou na mão dos
dos midianitas, dos amalequitas e dos povos do Oriente. A ponto de Gideão estar malhando trigo no lagar para esconder dos midianitas. Mas pastor, o que é lagar? Lagar é um tacho grande, é um tacho bem grande, onde você pisa a uva, onde você vai pisando nas uvas para fazer vinho. Lagar, lugar de pisar uva, não de malhar trigo. O desespero que tomou conta de Gideão foi tão grande, que ao invés de usar o lagar para uva, ele estava usando para malhar trigo. Por quê? Ele plantava e o inimigo vinha tomar. Eu não sei, querido, olha para cá. Eu não sei o que você tem plantado, que o inimigo tem tomado das suas mãos. Eu não sei o que você plantou, que o inimigo está rodeando, está sempre rodeando você para te tomar. Mas se você fazer bem aos olhos do Senhor, ele pode até tentar. Ele pode até tentar, mas não vai conseguir. Então o que acontece? No capítulo 11, aparece um anjo a Gideão. Um anjo apareceu a Gideão. Deixa eu ler aqui. Diz assim a palavra de Deus: então o anjo do Senhor veio e se assentou debaixo de um carvalho que estava em Ofra, que pertencia a Joás, a Berezita, a Gideão seu filho. Estava malhando trigo no lagar para salvar os medianitas. Olha bem. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Eu acho que você não entendeu não. Olha para cá. Eu acho que você não entendeu não. O Senhor é contigo. Não entendeu? Eu vou repetir. O Senhor é contigo, varão valoroso. O Senhor é contigo, varoa valorosa para a obra de Deus. O Senhor é contigo. Um anjo aparece perante Gideão e diz que o Senhor é com ele. Só que nesse momento, Gideão se revolta. Gideão olha para o anjo e começa a fazer umas perguntas para ele. Gideão olha para o anjo e diz assim: mas Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, porque tudo isso nos sobreveio. Olha só, o anjo aparece para Gideão, o próprio Senhor ali, em teofania de um anjo, apareceu para Gideão e catuca ele, dá uma despertada nele. Falou: ô Gideão, o Senhor é contigo, rapaz, o Senhor é contigo. A Gideão olha para o anjo e fala assim: o Senhor é comigo? Se o Senhor é comigo mesmo, por que me sobreveio todas essas coisas? Sabe por que sobreveio tudo isso na vida de Gideão? Você lembra no começo do capítulo? Porque eles fizeram mal o que era diante dos olhos do Senhor. Querido, por isso que o Senhor entregou na mão dos midianitas. Porque Gideão e sua turma lá fizeram mal diante do Senhor. E o anjo lhe apareceu, dizendo que era com ele. Olha, Gideão, o Senhor é contigo, rapaz. Aí Gideão começa a indagar o anjo: olha, se o Senhor é comigo mesmo, por que me sobreveio tudo isso? Querido, às vezes estamos como Gideão, passando na luta e passando na prova e perguntamos ao Senhor: Senhor, o Senhor é comigo mesmo? Pai, o Senhor é comigo mesmo? Porque se o Senhor é comigo, por que eu passo essa luta? Por que minha luta é tão grande, logo dentro da minha casa, que tinha que ser um pedacinho do céu? É uma luta terrível. É marido, é filho, é neto. Parece que tudo vem contra mim. Gideão fez uma prova. Gideão fez uma prova com esse anjo do Senhor. Gideão perguntou a ele: olha, rapaz, se tu és comigo mesmo, então por que me sobreveio tudo isso? Eu planto, os midianitas vêm apanhar. Eu planto do outro lado, os amalequitas vêm. Eu guardo, os povos do Oriente vêm me roubar. Como se você diz, anjo,
que o Senhor é comigo, se tudo isso me sobrevém? Quantas das vezes perguntamos para o Senhor a mesma coisa que Gideão perguntou? Ah, se o Senhor é comigo mesmo, por que eu estou desempregado? Se o Senhor é comigo mesmo, por que eu estou doente? Se o Senhor é comigo mesmo, por que o meu filho não se converte? Se o Senhor é comigo mesmo, por que minha esposa está desse jeito? Por que o meu Brasil está desse jeito? Por quê? Por quê? Por quê? Quantas das vezes perguntamos a Deus os porquês da vida, mas não entendemos os porquês, entendo para que você está passando isso, que é para a glória de Deus, para que o nome dele seja glorificado. Querido, dentro do texto, que diz assim: então o Senhor olhou para ele e disse: vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Olha, o anjo aparece para ele, dizendo que era contigo, que era com ele, e depois manda ele enviar ele. Olha, vai, porque o Senhor é contigo e você vai livrar o teu povo da mão dos midianitas. Querido, tem coisa na minha vida que eu tenho que partir para cima. Tem coisa na tua vida, quem tem que fazer é você. Tem coisa na tua vida que não é sua esposa, seus filhos, seus netos que tem que fazer, não. Quem tem que fazer é você. Gideão colocou o anjo à prova. É tu comigo mesmo? É tu anjo comigo mesmo? Então por que me sobreveio tudo isso? Eu planto, eles vêm arrancar. Na hora do plantio ninguém me ajuda. Agora na hora de comer todo mundo quer. Então, o que Gideão fez? E ele me disse: ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor da minha casa. Aí já vem a desculpa. Olha, quantas das vezes arrumamos um pretexto para não fazer, para não lutar, para não encarar, para não realizar aquilo que o Senhor manda fazer. Se o anjo deu ordem para Gideão, porque verdadeiramente o Senhor é contigo. Gideão veio com um papo, com uma história, que a família dele era mais pobre, que ele era o menor da casa, ou seja, arrumando pretexto misturado com desculpa para não fazer. Quantas das vezes arrumamos desculpa, arrumamos um pretexto para não ir na casa do Senhor. E outrora, era sol, era chuva, era frio, era calor, estava nos bailes da vida, estava nos bailes, até tantas, pulando, rodando, sapateando no carnaval. Hoje, quando chega na igreja, fica toda hora olhando para o relógio, toda hora esse culto não cabe, esse pregador enjoado, e vai falando, vai murmurando, e vai plantando semente má em seu coração. Então, o anjo apareceu e falou para ele livrar. Ele veio com desculpa, dizendo que era o menor da sua casa. Ei, não é pelo tamanho, é pela unção que nós temos. Não é pelo grau de pastorado, de DD, doutor em divindade. Não é pelo grau de teologia. Não, que tudo isso eu tenho, mas não me leva a nada. O que me leva é a minha santidade, é a minha coragem de enfrentar os problemas e lá do outro lado cantar o hino da vitória. Então essa palavra para você é uma palavra de encorajamento, é uma palavra para você que está molhendo, que você está fraco na fé, que está querendo se desviar. Essa palavra é para te encorajar. Gideão disse que a casa dele era a casa mais pobre, a família mais pobre que tinha lá já era de Gideão. Sabe o que ele fez? Ele se revoltou com o problema. Porque muitas das vezes o inimigo coloca um prato para você. A bandeja vem assim com um prato bonito. Agora você só come se você quiser. O prato que o inimigo coloca é um prato bonito. Talvez você leva anos a fio para comer o que o inimigo coloca na tua mesa.
Mas só que tem um porém. Ele só coloca. Agora quem vai degustar é você. Ou você degusta e vive como ele, ou você dispensa as iguarias que Satanás tem colocado. Você está entendendo? Então, Gideão disse que era o menor da casa dele. Como é que ele ia lembrar? Minha casa é a mais pobre e eu sou o menor da casa do meu pai. Aí o Senhor disse: porventura, hei de ver contigo, tu ferirás os midianitas como fosse um só homem. Ó, palavra de Deus que o anjo garantiu para ele, que ele feriria os medianitas. Os medianitas, os amalequitas e os povos do Oriente, que Gideão, em forma de um homem só, ia ferir todos eles. E o texto continua falando aqui, ó. E entrou Gideão e preparou um cabrito, né? Preparou um cabrito, preparou a farinha, a carne põe numa panela e trouxe até debaixo do carvalho e o presenteou. Olha só, Gideão mata um cabrito, a carne e a farinha para presentear o anjo. Presentear o anjo. Querido, o presente que eu tenho que dar para você, e você tem que dar, é a nossa comunhão com o Espírito Santo. Porque o maior presente que Ele me deu é a minha salvação, é a tua salvação. E nós temos que honrar a Deus com o nosso presente, de falar: Senhor, entra na minha casa, entra na minha vida, entra na minha família. Senhor, faz morada. Então Gideão agradou o anjo. Porém, o anjo de Deus lhe disse: tem a carne, o holocausto, e põe sobre uma pedra, e vede o caldo, e assim o fez. Tudo que o anjo mandou Gideão fazer, Gideão foi fazendo. Sabe o que eu entendo com isso? Deu ouvido. Às vezes a gente prega, fala a respeito da salvação, entra aqui, sai aqui. Amém aí. Querido, estamos chegando no final, mas hoje eu quero falar uma coisa que Gideão fez. Gideão partiu para cima do anjo para ver se o anjo era do Senhor mesmo. Porque às vezes, querido, estamos ouvindo a voz do inimigo achando que é a voz de Deus. Gideão fez uma prova com aquele anjo para ver se era o anjo do Senhor. Gideão fez uma prova com aquele anjo para ver se era o anjo do Senhor. Deixa eu te contar uma história rapidinho. Olha, um tempo atrás, todos os dias, 15 para as 7 horas, chegava sempre um anjo na casa da pessoa. E era hora de igreja, era hora do culto. 15 para as 7 horas, e ela começava a falar com o anjo, aquela coisa toda. E ela esquecia de ir para o culto e ficava falando com o anjo. Aí passou um dia, 2 dias, 3 dias, passou uns 15 dias assim sem ir para o culto. E ela procurou o pastor. Aí o pastor orientou ela: olha, se esse anjo aparecer de novo lá, vê se ele vem com uma roupa salpicada. Se ele vier com a roupa salpicada, repreende no nome de Jesus. Pois bem, ela estava em casa, deu 6 horas, deu 6h30, quando foi 15 para as 7, o anjo chegou. O anjo chegou na casa dela, e ela olhou para o anjo, do jeito que o pastor falou. O anjo estava com a veste toda salpicada. Ela falou: ó, o Senhor te repreenda. O Senhor te repreenda da minha casa e da minha família. O Senhor te repreenda da minha vida. E aquele anjo nunca mais voltou. Porque era o anjo do engano. Era o anjo que chegou com a resposta para ela não ir para a igreja, porque só chegava na hora do culto. Então, querido, vigia com esse negócio de anjo. Vê se verdadeiramente é o anjo do Senhor. Porque o Senhor disse que Deus dá ordem aos anjos para nos guardar.
Então o que acontece? Gideão diz para o anjo: olha, tu és o anjo mesmo, então por que me sobrevém tudo isso? Se o Senhor é comigo mesmo, por que eu passo essa luta? Por que eu passo essa prova? Aí Gideão faz uma prova, mais uma prova com o anjo. Gideão pega um novelo de algodão. Você sabe o que é novelo de algodão? Pega um montão de algodão e coloca do lado dele. E ele fala para o anjo assim: olha, eu vou colocar esse algodão aqui. Vou colocar esse algodão aqui na grama. Eu quero, se você é um anjo verdadeiro mesmo, eu quero que em toda a volta da grama, molhe de sereno, mas o algodão fica seco. É o anjo do Senhor? Se é o anjo do Senhor, vai acontecer. O que aconteceu? Quando Gideão acordou no outro dia, a grama toda molhada do sereno e o algodão sequinho. Gideão ainda pôs a prova o anjo ainda. Agora vamos fazer o contrário. Agora eu quero o algodão molhado e a grama seca. Aí à noite, Deus fez com que molhasse todo aquele algodão e a grama ficou seca. E Gideão viu que verdadeiramente era o anjo do Senhor. Oh, aleluia, aleluia, aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Então, querido, Gideão venceu a batalha. Mais tarde, a gente vê que Gideão, com 32 mil, queria vencer uma batalha. 32 mil saíram para a guerra. Só que o Senhor viu que tinha muita gente com Gideão. Aí, o nome do Senhor ia ser glorificado. Quem ia ser glorificado era o exército que Gideão fez, que Gideão selecionou. E Deus falou assim: olha, Gideão tem muitos. Aí tirou 10 mil. Gideão ainda tem muito. Tirou mais 10 mil. E só foi tirando. Aí Deus fala para Gideão: olha, agora aquele que beber água igual um cão. Você sabe como é que um cão bebe água? Bebe água olhando a sua volta. Esse que bebe água como um cão, esse você pode selecionar. Olha, de 32 mil, só ficou 300. E com 300, Gideão venceu uma batalha, humanamente falando, impossível aos nossos olhos. Mas por quê? A prova que Gideão fez com Deus, a prova que Gideão fez com esse anjo, em teofania de Deus, né? Em teofania de Deus, fez com que o anjo se agradasse de Gideão. Porque no começo do versículo, ele diz que o povo de Israel fizeram mal perante os olhos do Senhor. Você quer vitória? Faça a coisa certa. Você quer ter êxito na vida? Faça a coisa certa. Jamais tentará o Senhor teu Deus. Não tente o Senhor teu Deus. Mas muitas das vezes precisamos que o Senhor fale ao nosso ouvido. Porque a voz do Senhor é sensível. Porque quem tem ouvido para ouvir, ouça. Quem tem ouvido, ouça. Gideão ouviu e colocou tudo em prática. E venceu com 300 homens valentes. Seja um valente, meu querido. Seja um valente para partir para cima desse problema que tem te afligido. Seja valente para partir para cima dessa agrura que a vida e o inimigo da tua alma tem te proporcionado. Seja um valente como foi Gideão. Com apenas 300 homens, venceu uma batalha que estava humanamente impossível. Humanamente impossível. Quando entramos na batalha, a finalidade nossa é de vencer. Nunca sair de cabeça baixa. Nunca sair como um perdedor. Porque a palavra de Deus diz que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Se Gideão tivesse olhado a situação dele, a família mais pobre de Manassés, o menor da casa, ele tinha, se Gideão fosse vivo nos dias de hoje, até hoje, estava escondendo as comidas, estava escondendo dos medianitas, dos amalequitas, tudo que ele plantou. E eu estou aqui para te encorajar no dia de hoje.
para passar essa coragem juntamente com a fé. Se o inimigo tem pelejado, se o inimigo tem penetrado na tua vida, é momento de você partir para cima, porque o Senhor é contigo. Nunca esmoreça na fé, nunca tenha medo de usar a fé, porque a fé, a Bíblia diz que ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. O momento é agora. Está passando dificuldade, está passando luta, lembra de Gideão. Se o Senhor é comigo mesmo, por que me sobreveio tudo isso? Vou repetir mais uma vez. O diabo coloca a mesa e coloca o prato. Agora só senta na cadeira para comer se você quiser. O inimigo colocou a mesa, colocou o prato. Mas eu só vou sentar nessa mesa se eu quiser. Porque tudo é lícito, mas também nem tudo me convém. Se Gideão pensasse na causa dele, na família dele, ele tinha se entregado para os midianitas e os amalequitas. Embora ele tentou esconder o trigo no lagar, mas quando ele fez prova com Deus, o Senhor o abençoou. O Senhor fez com que ele vencesse uma guerra impossível. E a maior batalha, a maior guerra está dentro de mim. As maiores batalhas travadas na vida de um ser humano está dentro de si próprio. Quando ele se entrega ao problema, quando se entrega à derrota, quando ele olha lá para frente, tem uma faixa escrito campeão, vencedor. Mas quando ele olha a faixa dele, está escrito derrotado. Não seja um derrotado, porque o nosso Deus sempre foi vencedor. Porque nós somos filhos de Deus, herdeiro da promessa. Lembra de uma coisa, essa palavra é de encorajamento para você. Essa palavra não é para você botar aqui, ó, debaixo do braço e sair com ela, não. É para você tirar do seu braço e colocar no seu coração e ir para cima desse problema. Pastor, você está falando isso porque você não convive comigo. Pastor, você está falando isso porque não é você. Verdadeiramente não convive, nem sou eu. Mas você sabe das minhas lutas travadas? Você sabe das minhas batalhas? A Bíblia diz que ninguém sabia da batalha de Davi, matando urso, matando leão, ninguém sabia. Mas ele estava lá no campo, vencendo ele primeiro, para depois vencer as intempéries. Depois vencer aquilo que estava levando para trás. Muitas das vezes, meu querido, nós nos entregamos ao problema, porque colocamos Deus abaixo do problema. Muitas das vezes perdemos uma batalha, porque não queremos nem sequer começar a nossa batalha. E a maior batalha, ela não está fora, não. A maior batalha não está no campo de guerra, não. A maior batalha está dentro de mim. Quando eu escuto uma voz dizendo que eu não vou, que eu não posso, que eu sou fraco, que eu não vou conseguir. A maior batalha está dentro de mim. E muitas vezes está aqui, ó, no meu intelecto. Está aqui na minha mente, trabalhando 24 horas. Olha, rapaz, você está doente. Olha, rapaz, isso é um câncer. Olha, rapaz, isso é isso. Olha, isso é aquilo outro. O inimigo coloca isso na nossa cabeça e nós acabamos fracassando com o Senhor. Quantos servos de Deus se arrastando. Porque a batalha que era para ele vencer, ele entregou para outro. A minha maior batalha não está com a minha esposa, não está com meus filhos, nem com meus netos. A minha maior batalha está dentro de mim. Dentro de mim, essa maior batalha, que é uma guerra terrível entre o bem e o mal. É uma guerra que um puxa para um lado, outro puxa para o outro. Naquilo que eu estou mais forte, é aquilo que eu vou vencer. Agora, naquilo que eu vou fracassar, o inimigo vai tomar conta, principalmente da minha mente. Então tenha a mente de Cristo. Para quando vier as lutas, vier as provas, como vem na vida de Gideão, você não olhar para o anjo e dizer que é o menor da casa. Porque é do menor que o Senhor se agrada. É dos pequenininhos na fé que o Senhor se agrada. Essa palavra é para ter encorajamento. Essa palavra é para encorajar você. Estamos vivendo dias terríveis.
Se você colocar na cabeça muita coisa, você vai terminar perecendo, você vai terminar sucumbindo e vai cair. Então, ao invés de pensamento negativo ou pensamento positivo, como queira, coloca fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé você não dá um passo. Porque vivemos hoje por fé, não por vista. Se eu for olhar a situação do país, se eu for olhar a situação do mundo, eu fico deitado dentro de casa. Se eu for olhar a situação das igrejas, das heresias que tem, eu vou ficar estacionado dentro de casa. Mas eu não olho por fé, não olho por vista, eu olho por fé. Essa palavra é para encorajar você. Então pega essa palavra e vai, porque o Senhor é contigo. Glória a Deus. Quero orar por você. Querido, tem situação que a gente fica revoltado, né? Porque a gente tem tudo para ser feliz, tem tudo para arrebentar, tem tudo para ter um ministério, e muitas das vezes ficamos molenga, ficamos mole com as coisas que Deus manda fazer e nós não fazemos. Porque a palavra de Deus diz: se te achares frouxo, no dia da tua batalha, a tua força será pequena. Ó. Então se ache forte para lutar contra essa adversidade. Eu quero orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, meu Deus, revoltado, Pai, mas não é contra a Tua palavra, não é contra o Teu Espírito, não, Senhor, é contra o inimigo da nossa alma, Pai, que está sempre pelejando, sempre batalhando. Uma das qualidades do inimigo, Pai, é não desistir. Se ele não desiste, Pai, nós também não desistimos do Teu reino, nem da Tua glória, nem da Tua salvação, Pai, que vem através do Teu Filho Jesus. Pai, nós não desistimos de lutar pela nossa casa, pela nossa vida, pela nossa família. Nós não desistimos, Senhor, de lutar porque nós não somos covardes, de olhar para trás e voltar. Não, Senhor. Nós somos guerreiros, Senhor. E guerreiro tem o escudo da fé. E guerreiro tem o capacete da salvação. E guerreiro, Senhor, tem a couraça, lacarabá da justiça, Senhor. Tem a espada do Espírito. Então, Senhor, fica conosco, fica com esse guerreiro, com essa guerreira, que em meio a tantas lutas e tantas provas, o Senhor bota uma faixa de campeão dessa pessoa. Meu Deus, muito obrigado por essa palavra, Senhor. Eu ia pregar uma coisa, mas o Senhor fez com que tudo parasse, para que essa palavra de encorajamento chegasse hoje para essa pessoa. Então, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, porque assim eu oro e já te agradeço no nome de Jesus. Glória a Deus. Querido, compartilha aí, querido. Compartilha esse canal. Todos os dias tem 2 vídeos aí. Canal Atalaia de Cristo Roberto Nunes. Para o teu endeavor espiritual, todos os dias tem 2 vídeos. Você pode escolher o vídeo que você quiser. Vídeo de família, vídeo de fé, vídeo de encorajamento, vídeo de salvação. Tem vídeo para todas as coisas lá. Tem mais de 75 vídeos para você curtir, compartilhar. Então se inscreva nesse canal. Amém? Faça assim. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Essa é uma bênção sacerdotal que eu estou impetrando para você, viu? A bênção sacerdotal quando Moisés impetrou lá no deserto para aquele povo. Faça assim. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti. Que sobre ti, levante o teu rosto e te dê a paz. Porque hoje, mais do que ontem, é o dia da tua vitória. Que todos digam amém, amém e graças a Deus. Querido, fiquem todos com Deus. Deus abençoe a todos.